campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez reunidos para realizarmos mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Vamos ler um trecho, né? E ao abrir o Evangelho, nos caiu o capítulo 10, cujo título é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item 5 e 6, cujo título é Reconciliem-se com seus adversários. Reconciliem-se o mais rápido possível com seus adversários, enquanto estiverem com eles a caminho, para que não ocorra que seus adversários os entreguem ao juiz e o juiz os entregue ao ministro da Justiça e que sejam enviados à prisão. Em verdade, eu digo a vocês que não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Na prática do perdão, assim como na prática do bem, além do efeito moral, existe também o efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos desencarnados que desejam vingança perseguem frequentemente com seu ódio aqueles contra os quais ainda guardam rancor. Por isso, o provérbio que diz, morta a cobra, morto o veneno, torna-se falso quando aplicado ao homem. O espírito mau, por estar desligado do corpo físico, possui mais liberdade. Ele se aproveita dessa condição para atormentar sua vítima, que está presa ao corpo, prejudicando seus interesses ou suas afeições mais caras. O espírito que já desencarnou continua sentindo ódio e rancor e não consegue perdoar aquele que lhe fez mal. Aí reside a causa da maior parte dos casos de obsessão, principalmente aqueles que apresentam maior gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança cuja causa se encontra em uma existência anterior, onde os dois foram responsáveis por condutas erradas. Deus permite que a obsessão aconteça como uma espécie de punição para aqueles que não foram caridosos nem misericordiosos ao não perdoarem os que lhe fizeram mal. É importante para a tranquilidade futura corrigir o mais rápido possível os erros que cada um de nós comete contra nosso próximo. Devemos perdoar os inimigos a fim de eliminar, antes de desencarnar, qualquer motivo de desavença, ódio ou rancor. Desse modo, pode-se fazer de um inimigo neste mundo um amigo no mundo espiritual, ou, pelo menos, ficar do lado do bem. Deus sempre ampara aqueles que perdoam. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais rápido possível com nossos adversários, não quer somente evitar as discórdias na vida presente, mas principalmente evitar que elas continuem nas existências futuras. Jesus disse, não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Isso quer dizer, enquanto não perdoarmos uns aos outros, estaremos sempre presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando a justiça de Deus for integralmente cumprida. É preciso também que tenhamos a consciência de que essa justiça age sobre nós de forma isenta e correta. Muito boa lição, né, meus irmãos? E nos faz refletir que devemos nos reconciliar sempre, né, com os nossos adversários, estejam eles aqui, né, junto conosco, ou nos reconciliar com aqueles que já estão desencarnados, mesmo que a gente não lembre, né, do que fez, mas depois que a gente tem um certo conhecimento sobre o Espiritismo, a gente já pode sentir as suas influências, né? Se a gente já tem um conhecimento, a gente sabe que de repente nós estamos sob a influência de alguns espíritos desencarnados e provavelmente nossos adversários do passado.
E nesse trecho aqui que nós lemos, fala em subjugação e possessão, e fala também em obsessão. Então é bom a gente dar uma olhadinha, né, ver o que significa cada um desses itens, né? Obsessão é a influência maléfica de um espírito desencarnado sobre um espírito encarnado. Essa influência maléfica também pode dar-se de um espírito encarnado sobre um espírito desencarnado, entre espíritos desencarnados e, finalmente, entre espíritos encarnados. Subjugação é uma forma de obsessão em que a vítima perde a vontade própria e sofre uma dominação profunda do obsessor. Não é mais ela que comanda, é o seu obsessor que comanda, é o seu obsessor que age por ela. E na possessão? Possessão é um estado bem mais avançado de obsessão, pois a vítima, além de perder o domínio total dos sentidos e das ações, passa a agir sob o comando do obsessor, né? Nós sabemos que a subjugação é um pouco mais profunda, né? Porque ela, na verdade, quem vai agir não é mais o espírito encarnado ou o espírito que está sob o domínio do obsessor, mas sim o próprio obsessor, né? Então é importante a gente saber desses fatos, né? Porque aí a gente começa a observar como é que nós estamos agindo, qual é a nossa maneira a nossa conduta, né? Como é que nós estamos nos conduzindo. E Jesus foi muito firme ao dizer que é para nós nos reconciliarmos. E a reconciliação quer dizer perdão, né? E o que é perdoar? Perdoar é não só esquecer, não podemos somente esquecer. Perdoar é simplesmente não mais tocar naquele assunto, passar adiante. O perdão ele é mais profundo, porque às vezes a gente diz assim, eu perdoei, mas não quero mais ver ele na minha frente. Então não perdoamos, porque no momento que ainda fica alguma mágoa, nós não perdoamos. E aí nós podemos estar agindo, né? Nós recebendo a influência dos nossos obsessores. Porque se a gente pode até nem ser para aquele que nos fez mal, mas nós não perdoamos alguém. Nós abrimos um campo. O que é o perdão? O que é não perdoar? É ficar ligado à mágoa, ao ressentimento. E isso são sentimentos negativos que nos levam, que abrem as brechas, né? Abrem as janelas, portas, porteiras, como eu costumo colocar, né? Para que os obsessores se aproximem de nós. E é ali que eles vão começar a nos influenciar. Então, por que deixar para outras encarnações se a gente pode, de repente, perdoar os nossos inimigos aqui, né? Perdoar aquele que nos fez algum mal, né? Se reconciliar. Às vezes não essa conduta não é muito fácil. Essa atitude nossa não é muito fácil. Não é fácil. A gente sabe, né? Porque quando a mágoa é muito grande, nós não conseguimos, né, olhar aquele irmão de uma forma amorosa. Nós olhamos com desconfiança, nós olhamos com desamor, nós nem queremos aquele irmão perto de nós, porque nos sentimos ofendidos, magoados. E aí entram os nossos melindres também, né? E o que a gente tem que fazer? Como Jesus disse, vamos nos reconciliar. Porque a gente não sabe, se a gente não conseguir se reconciliar, perdoar, entender a atitude do nosso irmão, nós vamos ter que voltar outras vezes a conviver com ele, talvez em atitudes piores, em uma situação bem pior e que talvez a gente não vá conseguir. Então vamos tomar essa atitude de olhar o nosso irmão com amor, mesmo que a gente não possa conviver, mas vamos perdoar. E é muito gratificante o perdão. Eu passei por experiências próprias, né, em relação a isso, e a gente se sente muito bem
quando de repente a gente consegue tirar aquela mágoa de dentro de nós. Porque às vezes a gente se faz um pouquinho de vítima também, né, meus irmãos? A gente, diante de algumas situações, a gente se vitimiza, né? A gente acha que o outro, que o irmão é que está errado. Quando o erro, quando a má conduta às vezes foi nossa. E a gente nem se dá conta, né? A gente nem percebe que fez alguma coisa que magoou muito o nosso irmão. E nesta vida ou numa outra, e se ele desencarnar levando essa mágoa no coração, lá quando ele está no plano espiritual, ele está livre da matéria e ele nos encontra. Ele pode nos encontrar. Nós temos relatos, né, em livros, em obras, que nos mostram isso, que mesmo estando na matéria, na carne, os nossos inimigos nos acham, nos encontram e aí ficam nos obsidiando, ficam mandando pensamentos negativos e a gente não se dá conta de que não é o nosso pensamento, que aquilo não é nosso, que nós estamos sofrendo uma influência. E aí nós precisamos de ajuda. Então não vamos deixar chegar a esse ponto, né, de necessitar de uma ajuda, seja de um psicólogo, né, ou seja na casa espírita, seja numa igreja, dependendo da religião que nós professamos, nós vamos precisar de ajuda. Porque às vezes, quando nós falamos aqui em subjugação, a obsessão está tão forte, tão grande, que a gente nem se dá conta do que está fazendo, que não somos nós que agimos, que é o nosso obsessor que age por nós. E aí a situação está bem mais complicada, né? E então, quando Jesus diz, né, que é para nós nos reconciliar o mais rápido possível com nossos adversários, ele quer dizer que não é só para a gente evitar as discórdias nessa vida, mas para nós evitarmos que no futuro nós tenhamos mais problema. E nesse futuro está a nossa vida no plano espiritual e nas outras encarnações, né? Porque nós ainda estamos necessitando de várias encarnações, nós somos ainda espíritos imperfeitos, por isso estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, né? Neste momento, né, passando por tudo isso, às vezes nos sentindo tão enfraquecidos, né, nos sentindo sozinhos, mas nós precisamos. Nada é por acaso, né? E eu gosto muito de colocar, né, eu sempre lembro de uma palestra que eu ouvi do Haroldo, em que ele diz, numa determinada palestra dele, ele fala que neste planeta há muita injustiça, mas não existe nenhum injustiçado, não é? Então, nós temos os nossos adversários e às vezes a gente nem se dá conta que a gente magoa a pessoa, né? Às vezes até a gente fica pensando, poxa, mas aquela pessoa está tão diferente comigo, o que será que eu fiz para ela? E a gente não se dá conta. Às vezes, nós colocamos uma palavra de um modo mais áspero, e a pessoa se magoa, se ressente e não consegue falar para nós. E fica indiferente ou se afasta e a gente não entende por quê. Claro, porque nós largamos a palavra e esquecemos. Mas a palavra doeu nela, né? Aquela nossa atitude doeu, magoou e a gente não conseguiu entender, né? Não conseguiu perceber no momento. Então são essas reconciliações que nós precisamos ter. E isso é uma coisa que a gente já pode começar a praticar também. Quando alguém nos magoa, não vamos ficar com aquilo conosco, né? Vamos conversar com a pessoa. Se não dá para ser naquele momento que a gente se sentiu magoado, mas que a gente possa conversar com essa pessoa num outro momento, com mais calma, e dizer, olha, naquele dia tu me disseste tal coisa, eu não entendi direito, o que tu poderias me exemplificar? Né? Poderia me dizer melhor o que tu querias dizer com isso e nos entendermos. Claro que a gente sabe que nos momentos de uma discussão mais acirrada ou no momento de intenção, de mais impulsividade nossa, numa discussão mais ferrenha, muitas vezes é até melhor a gente se calar. Né? Não devemos, naquele momento, pedir explicações ou falar mais áspero, falar mais alto, né?
porque às vezes até agravamos a situação. Vamos deixar acalmar a situação, vamos deixar ficar mais tranquilo tudo, né? E depois aí, num outro momento, com mais calma, a gente vem. E a pessoa até pode se dar conta do que ela fez e aí vai pedir desculpas, vai pedir perdão e a gente vai se entender com essa pessoa. Porque quando a gente leva tudo muito rígido, né, as coisas se complicam. Né? Quando a gente não dá o braço a torcer, como se diz, né? Quando a gente não quer, não, foi ela que me magoou, eu não vou procurar, não vou tomar a frente, nós estamos errados, nós estamos deixando a situação crescer e complicar mais ainda. Por que não nós darmos um passo e esclarecer a situação? Às vezes é uma coisa tão mínima, tão ínfima, né, que a gente até depois sente vergonha por ter se sentido magoado diante da pessoa. Porque nós temos as nossas dificuldades, né, meus irmãos? Às vezes a gente não está muito bem. Tem dias que a gente já está mais irritada ou mais cansada e às vezes a gente fala as coisas meio sem pensar, né? Eu sei, por experiência própria também, porque eu era muito impulsiva, né? Eu dizia as coisas, né? Eu falava e pronto, passava, né? E aí as pessoas depois, às vezes, vinham me dizer, poxa, mas naquele dia tu me falou tal coisa, né? E a gente nem se dá conta. No calor do momento, a gente termina fazendo coisas que não devia, né? Então, vamos seguir o exemplo de Jesus, né? E procurar praticar isso que ele nos disse, nos reconciliar com os nossos adversários, para que possamos fazer desses adversários, como diz o texto aqui, né, que ele possa caminhar junto conosco, quando diz assim, ó, desse modo pode-se fazer de um inimigo neste mundo um amigo no mundo espiritual, ou pelo menos ficar do lado do bem. Deus sempre ampara aqueles que perdoam. E uma outra partezinha que eu gostaria de colocar é a última frase também desse nosso item, né? É preciso também que tenhamos a consciência de que essa justiça age sobre nós de forma isenta e correta. Então nós não podemos esquecer que a justiça de Deus, ela é perfeita e ela não beneficia nenhum dos irmãos em detrimento do outro. Todos nós recebemos o mesmo olhar de amor do nosso Pai. Ele não esquece de nenhum dos seus filhos. Ele não deixa nenhum de lado. E se ele permite que essas coisas aconteçam conosco, é uma forma de aprendizado. É porque através do sofrimento, da dor, é que nós aprendemos. Ele procurou, ele nos ensinou que a gente teria que aprender pelo amor. Mas se a gente não consegue pelo amor, nós temos que aprender pela dor. E ela é a melhor professora que existe, né? A dor nos ensina de uma forma que a gente não esquece mais. Então, que possamos praticar o amor. Praticando o amor, nós vamos começar a entender, a olhar o nosso irmão como ele é, para que ele também possa olhar a nós como nós somos, com virtudes e com defeitos, né? Que ele possa nos aceitar do jeito que nós somos e que principalmente nós possamos aceitar o nosso irmão do jeito que ele é. E quando houver uma desavença, que a gente procure se reconciliar, procure perdoar, procure achar a maneira melhor de chegar a ele e pedir desculpas, pedir perdão e procurar não incorrer nesses erros. Então, meus irmãos, era isso que tínhamos para hoje, essa lição tão linda de Jesus, né? Reconciliar-se com os nossos adversários enquanto nós estamos a caminho, para que a coisa não fique muito difícil, para que o fardo não se torne muito pesado. Então, que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre, que o nosso Pai, nesse amado Mestre, nos dê todas as oportunidades para a gente seguir aprendendo, seguir em frente de cabeça erguida, porque Ele está no comando, né? Ele sabe do que nós necessitamos.
Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e nos dê paz. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site